Bem, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos aí para o nosso, vou chamar de debate com esses craques que estão aí, que eu já vou apresentá-los para vocês. Aí nossa ideia é tratar do filtro de relevância no STJ, a emenda constitucional 125 de 2022, né, de julho de 2022, trouxe essa esse filtro, e é esse o objeto do nosso bate-papo. E para ele, nós trouxemos aqui os expositores Ana Maria Trindade dos Reis, professor Humberto Dalla Bernardino de Pinho, da UERJ. A gente tem aqui professores da UERJ, do IDP, da UNB, para fazer esse diálogo, e também a participação da Associação Brasileira de Processo Civil, o professor Paulo Mendes, e que é um dos debatedores, juntamente com a professora da UNB, Paula Pessoa. Então, nós temos aí um time super qualificado de advogados, desembargadores, ex-assessores supremos, procurador da Fazenda Nacional, que é o caso do Paulo. Então, no próprio, eu vou dispensar as apresentações de cada um, porque no próprio convite a gente tem o currículo de todos aí. Mas essa que é a ideia. E de forma muito breve, antes de passar a palavra para o professor Humberto, a gente tem aqui um cenário, né, de há muito tempo desse volume, desse congestionamento, esse excesso de recursos, e desde a crise do Supremo, criação do STJ em 88, enfim, o volume ele vem crescendo bastante, e a gente tem essa chamada crise, né, do Poder Judiciário, crise do acesso à justiça, que há muito permeia. E tem, de forma rápida também, para fechar, eu tenho alguns dados aqui interessantes. E a gente tem aí no STJ, em 2012, julgou 371 mil processos, 2016, 470 mil processos, e em 2022, esse número chegou a 577.761. Então, assim, o cenário é só de crescimento mesmo. E eu fiz uma matemática aqui, se a gente olhar quanto cada ministro julga por dia, em 2012, cada ministro da CJ julgou 56 processos. E hoje, 2022, 2022, 2023, cada ministro julga 86 processos no Superior Tribunal de Justiça. Então, é um cenário que a gente tem bem assustador, né? Só o debate e novas ideias podem nos ajudar aí a desafogar esse sistema judicial. Temos também aqui 1,3 milhão de advogados, né? Um advogado para cada 164 brasileiros, são dados de 2022 da OAB, do site do Conselho Federal. 1.800 cursos de direito no Brasil. Em 2012, a gente tinha 1.000 cursos, e em 91 eram 165 cursos de direito. Então, a gente tem aí também um número muito grande de bacharéis no mercado e para entrar no mercado, e no sistema de justiça também. Bem, sem mais delongas aí, eu já passo de pronto a palavra para o professor Humberto para fazer a sua exposição, e na sequência a professora Ana e o professor Osmar. Professor Humberto. Muitíssimo obrigado. Eu queria iniciar registrando a nossa profunda satisfação, né? Essa alegria da gente poder reunir esse time aqui de professores de diversas universidades e também profissionais, que trabalham com a temática aí no dia a dia. Como a gente estava conversando aqui no início, né? Eu acho que é muito importante a gente manter viva essa chama da discussão em torno do filtro da relevância, né? Não custa lembrar que nós tivemos um processo legislativo aí um pouco longo, né? Desde a primeira versão do projeto de emenda constitucional até que nós chegamos ao texto definitivo da emenda 125, né? Que foi editada em julho de 2022. Já se passou aí pouco mais de um ano e meio. Nós já temos um projeto de lei regulamentadora do Instituto, né? Já foi discutido no âmbito do STJ, foi discutido no âmbito aí da OAB, tem uma série de pontos polêmicos, mas que até agora não avançou, né? Pelo menos da última vez que eu chequei
ali no site do Congresso Nacional, não teve ainda nenhum movimento, né? Não foi designada uma audiência pública, não foi apresentado nenhum tipo de substitutivo, enfim. Então, eu acho que é importante, e é papel da academia, né, manter viva essa discussão na medida em que me parece um instrumento aí bastante útil, né? Pela divisão aqui de temas e pela dinâmica que nós organizamos, me coube aqui, em primeiro lugar, algumas palavras, e eu gostaria de lançar algumas questões aqui para a nossa reflexão, e, na sequência, os professores eles vão desenvolvendo esses aí ou outros temas, né? Um pouco do que eu vou falar está publicado já em duas oportunidades, né? A primeira foi um estudo que nós fizemos na Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, né, no Centro de Inovação e Aperfeiçoamento do Poder Judiciário, né, no CIAPJ da FGV. Nós publicamos, vou até disponibilizar aqui no site, se por acaso alguém não teve acesso ainda, nós disponibilizamos esse material. A FGV disponibiliza, tem uma série de estudos sobre, não só sobre a arguição de relevância, mas também sobre impacto estatístico no Poder Judiciário, sobre inteligência artificial, sobre meios eletrônicos na administração da justiça. Então, esse foi um primeiro trabalho que nós fizemos no final de 2022, né, a várias mãos. O professor Osmar participou com a gente, a professora Tereza Arruda Alvim participou com a gente, o professor Rodrigo Salomão, né, o Rodrigo foi meu orientando de mestrado na UERJ, e foi, pelo menos até onde eu detectei, a primeira tese de mestrado no Brasil que tratou do tema, né? O Rodrigo defendeu um pouquinho antes da pandemia, meados para final de 2019, a gente nem tinha a emenda constitucional ainda, ele defendeu com base na PEC que estava tramitando, eh, e já chamava atenção aí para a relevância do tema. E, no segundo momento, a gente publicou um pouquinho depois, no final do ano passado, o último volume da Repro, da Revista de Processo de 2023. Eu publiquei um artigo com o Rodrigo, onde a gente revisou alguns pontos, já acrescentou a redação do projeto de lei, né, e também o impacto estatístico, né? Nós conseguimos, com a Corregedoria Geral de Justiça e através do setor de informática do STJ, que tem um levantamento muito preciso, nós fizemos um levantamento aproximado de qual seria o impacto real, né, se hoje o Congresso Nacional aprovasse a norma regulamentadora, né, se ela entrasse em vigor, nós nos perguntássemos hoje, bom, qual seria o impacto disso hoje, né? Isso reduziria em quantos por cento os processos em julgamento no STJ? Ao contrário do que se possa imaginar, né? Sempre que eu falo isso nas aulas, nos grupos de pesquisa, o pessoal fala, vai reduzir 80%, não, vai reduzir 60%. Gente, é um pouco mais do que 30%. É um pouco mais do que 30%. Porque o STJ hoje ele está soterrado de procedimentos criminais, habeas corpus, na maioria das vezes, e todos os procedimentos criminais, como nós sabemos, eles têm a relevância presumida. Então, nas câmaras, nas turmas criminais não haveria nenhum impacto. Mas tem a relevância presumida nas ações de improbidade administrativa. Houve uma redução drástica também do número de ações de improbidade, tendo em vista o entendimento da nova lei, que agora somente na modalidade dolosa, né? Não mais na modalidade culposa. Então, o impacto, pelo menos no que nós levantamos lá com o grupo de pesquisadores e estatísticos da FGV, que trabalhou em cima dos dados fornecidos pelo STJ, é que esse impacto não seria ainda tão grande, né? É bem verdade que subsiste aí uma discussão lateral sobre se esse rol de hipóteses de arguição relevante, de arguição de relevância presumida, se esse rol seria taxativo ou se esse rol seria exemplificativo, né? Se nós poderíamos acrescentar outras hipóteses de arguição de relevância presumida. E aí nós já tivemos na doutrina, por exemplo, pessoas que sustentaram
que as ações coletivas, né, ação civil pública, ação popular, eventualmente mandato de segurança coletivo, mas maiormente ações civis públicas versando sobre direitos difusos, né, elas deveriam ter a sua também relevância presumida, né, processos que possam gerar um impacto, processos que tenham aí uma capacidade de impactar no volume de processamento de ações também poderiam ter a sua relevância presumida, né? São algumas das questões aí que se colocam. Mas eu, muito rapidamente, colocaria aqui três pontos iniciais para a nossa reflexão. O primeiro é qual que deve ser a natureza jurídica da arguição de relevância, né? E eu digo isso porque na pesquisa que nós fizemos, nós detectamos que a grande maioria dos autores trata a arguição de relevância como um requisito de admissibilidade do recurso, né? Aí alguns chamam de requisito, outros chamam de pressuposto, enfim, mas colocam isso, se a gente pensar ali num armário com várias gavetinhas, eles colocam a arguição de relevância na gaveta dos requisitos, dos pressupostos recursais. E nós sustentamos que a arguição, assim como a repercussão geral, né? E assim como a transcendência, elas têm uma natureza jurídica um pouco diversa, elas não podem ser colocadas no mesmo plano da tempestividade, do pagamento de custas, da legitimidade, do interesse. Elas têm uma natureza mais qualificada, elas entrariam aí numa outra gaveta, que seriam que seria a gaveta dos filtros, né? Seria muito mais um filtro que traria uma carga aí subjetiva, uma carga discricionária, do que efetivamente um requisito que muitas das vezes tem uma natureza muito mais objetiva, né? Uma natureza muito mais pragmática, né? Então, esse seria o primeiro ponto, talvez, para a gente discutir qual deve ser o entendimento sobre a natureza jurídica. O segundo ponto que me parece bastante importante é o alcance que nós vamos dar a esse filtro, ou a esse requisito, se você preferir considerar dessa maneira. Lá na pesquisa nós fizemos para a FGV, o professor Osmar trouxe uma contribuição muito importante a partir da experiência do TST, né, com a figura da transcendência. Qual que deve ser o nosso enfoque na relevância? A gente deve procurar um enfoque mais coletivo ou um enfoque mais individual ali daquela demanda, né? A gente deve se aproximar mais do coletivo, a gente deve examinar mais as peculiaridades ali daquele caso concreto, né? Porque nós temos ali requisitos, se nós colocarmos aí numa linha de comparação a repercussão geral do recurso extraordinário, a transcendência na área trabalhista e a relevância para o recurso especial, nós considerarmos esses três filtros, né, eles têm características muito próprias, muito específicas, né? A própria forma como o Supremo Tribunal Federal lida com a repercussão geral no seu regimento interno é bastante diferente, o processamento, né, o modus operandi é bastante diferente da maneira pela qual o TST trabalha lá a transcendência na área trabalhista, né? Então, me parece que a gente vai ter que buscar ali um local, talvez um ponto de equilíbrio, talvez um meio termo entre a repercussão geral e transcendência, e isso, obviamente, vai ficar a cargo da jurisprudência, vai ficar a cargo aí do trabalho que o STJ vai fazer em cima dessas questões, né? E o terceiro ponto, já caminhando aqui para o final, não só para não cansá-los muito, mas também para que a gente possa ter a oportunidade de debater e que os outros professores tragam aí outras considerações, né? Qual é o melhor local, qual seria o espaço mais adequado para se tratar da arguição de relevância na norma infraconstitucional, né? O projeto de lei que foi apresentado, ele geograficamente insere lá no Código de Processo Civil. Então, a primeira discussão seria: devemos tratar do tema dentro do Código de Processo Civil ou fora do Código de Processo Civil?
Da pesquisa que nós fizemos, a grande maioria, se não a totalidade dos autores, entende que o CPC é o espaço adequado para tratar da arguição de relevância. E aí, ultrapassada essa primeira premissa, chegaríamos à segunda. Bom, mas aonde no CPC? A gente vai abrir um capítulo próprio, a gente vai... Onde que nós vamos tratar disso? O projeto de lei, ele caminha numa direção que me parece interessante, né? Ele, para evitar uma renumeração desnecessária, ele insere, a exemplo do que a técnica legislativa vem sendo aplicada, ele insere o 1035, letra A, no Código de Processo Civil, né? Então, 1035 caput cuida da repercussão geral, que já está lá. A gente abriria ali um espaço, né? Criaria ali um espaço entre o 1035 e o 1036, que já vai tratar do recurso especial repetitivo, e colocaria o 1035A para tratar ali da arguição de relevância, né? E o projeto de lei vem nessa linha e também procura costurar, me parece aí também um ponto interessante para a gente debater, né? Alguns anos atrás eu escrevi um texto na Repro chamado Microsistema dos Precedentes, né? Chamando a atenção para o fato de que a gente não pode interpretar o 927 do CPC isoladamente, que esse dispositivo ele acaba se conectando com vários outros artigos do código, né? Então, quando a gente fala que as decisões vinculantes vão produzir efeitos no presente e no futuro, isso significa que em vários momentos do processo, né, o juiz, quando vai aplicar lá o julgamento liminar de improcedência, no 332, quando ele vai deferir uma tutela de evidência no 311, quando ele vai dispensar o duplo grau obrigatório no 496, quando ele vai dispensar a caução na execução provisória no 521, quando o relator poderá decidir monocraticamente no 932, nas hipóteses de decisão monocrática em conflito de competência, enfim, em vários momentos o CPC nos mostra dispositivos que se alinham, que se coadunam aí dentro dessa linha. Então, quer nos parecer que a arguição de relevância vai trazer também essa faceta, né? E a gente vai ter que conectar, a gente vai ter que costurar esse instituto com isso que a gente denominou de microsistema de precedentes dentro do CPC. E o projeto de lei vem nessa linha, né? Ele insere, por exemplo, o inciso terceiro, letra A, lá no 927, né? Para dizer que o acórdão proferido em julgamento de recurso especial submetido ao regime de relevância da questão de direito federal e constitucional é também uma decisão com efeitos vinculantes. Aí ele vai lá no 932 e insere lá, modifica a letra B do inciso 4º para fazer referência também aí a essa decisão, né? Poderia talvez ter trazido essa questão para outros dispositivos do Código para completar esse sistema esse microsistema de precedentes, tá? Uma série de outras questões aí eu não vou falar agora, até para que os outros professores possam discutir questões procedimentais, né? A gente vai ter que rever o regimento interno do STJ. Me parece que a edição de uma lei complementar por si só não vai ser suficiente. O STJ, acredito eu, muito provavelmente vai reformar o seu regimento interno para tratar de questões procedimentais específicas, questões de competência, questões de processamento, questões de quórum, se isso vai ser feito dentro de um plenário virtual, como é que vai funcionar esse plenário virtual, se o advogado vai ter o seu momento ali para sustentar ou não, se essa decisão vai ser recorrível ou irrecorrível, e aí uma série de questões que a gente vai ter que examinar. Mas, como eu disse no início, a ideia nossa aqui hoje é muito mais fazer uma tempestade de ideias, né? Fazer um levantamento, fazer uma revisão de tudo que foi feito, né? Nós fizemos aqui um levantamento de julho de 2022 até março, abril de 2023. Eu levantei mais de 30 textos sobre arguição de relevância, textos publicados em Migalhas, Conjur, Jota, boletins eletrônicos, Repro, REDP, que é a nossa revista eletrônica lá da UERJ, RBD Pro, lá do pessoal de Minas, tem mais de 30 artigos sobre o tema, né? E aí, de uma hora para outra, deu uma parada, né? O pessoal meio que
meio que ficou ali em suspenso. Então, acho que é o momento da gente voltar a refletir, acho que é o momento da academia pressionar, no bom sentido do termo, para a edição dessa norma infraconstitucional, para que a gente possa ter aí o nosso sistema completo. Então, eu agradeço imensamente o convite, né, e a oportunidade. Agradeço a presença aqui de todos os professores, de todos os colegas. Estamos aqui com nossa sala virtual cheia. Agradeço ao André pela iniciativa e pela organização do evento. Agradeço ao IDP por nos ceder esse espaço aqui. Professora Ana, professora Paula, professor Osmar, professor Paulo Mendes, brigadíssimo aí por nos dar essa oportunidade de debater o tema. Devolvo a palavra aí ao professor André para o andamento dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, professor Humberto. Excelente. Sem mais delongas, passo para Ana Maria fazer as suas considerações, depois para o professor Osmar, para a gente continuar o nosso debate. Agradeço a todos a oportunidade de estarmos aqui juntos e também, sem mais delongas, todos já foram apresentados. Eu vou passar por alguns outros pontos. É curioso que eu até já participei com o Osmar num debate similar a esse há um ano e pouco atrás. Até o ministro Severino, que presidia no STJ, e na época a gente tinha uma preocupação, porque como tinha havido a PEC em julho de 2022, a preocupação era os recursos especiais têm que conter, desde já, uma preliminar? Será que o STJ não deveria ter colocado uma questão de ordem para desde já pacificar essa relação, para que não venha daqui a alguns meses avisarem, olha, vocês tinham que ter colocado no recurso especial, inadmito porque não constou. Então, essa é uma preocupação que hoje já não cabe mais. É uma preocupação que era muito presente no início de 2022, em meados de 22, mas eu acho que hoje é uma preocupação que a gente não tem mais, porque não é possível que o tribunal use isso como um filtro, na medida de que não houve ainda a lei regulamentando e está se exigindo que se coloque como preliminar. E aí vem a questão, ela é uma preliminar simples de tempestividade ou é mais adiante? A presidência poderia avaliar preventivamente, quando tem aquele núcleo da presidência do STJ, ela já poderia avaliar essa questão ou seriam só os ministros? Eu entendo que pode ser, que aí vai entender o seguinte, mesmo quando é uma hipótese da lei, de, digamos, uma improbidade administrativa dolosa, mesmo assim tem que vir a preliminar, trata de a preliminar, você tem que deixar isso muito claro, porque se for obrigatório que haja um tópico específico para aquilo, ele pode, preventivamente, lá pela presidência, avaliar isso como ausência de requisito. Não consta o requisito lá. Agora, dependendo de como caminhar os processos do STJ, alguém vai falar, mas é claro que isso aqui era de probidade, não tem sentido, não tinha preliminar ali escrita, mas ele não precisava discorrer de nada, porque a lei já autoriza. Então, você tem ainda uma possibilidade do STJ no futuro vir a flexibilizar ou não essa colocação de ser obrigatória esse ponto. Uma outra questão que eu também, você comentou até das outras ações que são necessárias de direitos difusos, e a minha colocação seria sempre mais para a coletividade e tratando no individual quando você faz o distinguish. Quando você precisa fazer um overruling, fazer um distinguish, diferenciar, você caminha para o individual. Mas eu acho que o filtro deveria vir no sentido da coletividade, já que o STJ está para pacificar a legislação infraconstitucional para todos os jurisdicionados, seria melhor, seria mais caminharia para o sentido mais próprio do próprio tribunal, que se diz da cidadania, que regula os atos dos jurisdicionados de uma maneira geral, é locação, é família, é tributário. Então, que isso venha no sentido de coletividade. Eu imagino que esse seja o ponto melhor. Quanto aos 30%, eu acho que é até menos, porque a gente tem um problema de recalcitrância dos tribunais de origem. Então, ainda que tenha repercussão geral, ainda que o Supremo já tenha definido que a improbidade é só para questões dolosas, a gente tem vindo chegar ao STJ com dificuldades de decisões, dizendo que aquela improbidade não cabe na LIA. Mas
mesmo dizendo que é uma questão culposa, mesmo você afirmando e destacando que é uma questão culposa. Então, assim, acabam vindo todas as improbidades. A terceira sessão, como o desembargador Humberto já destacou, quase não será beneficiado por isso, porque a maioria das questões é HC, e aí, paralelamente, tem até uma discussão para que haja possibilidade de embargos de divergência em HCs, em alguns casos até de mandatos de segurança, porque você não tem esse mecanismo em relação aos HCs, e é uma quantidade enorme, e que vem paralelo aos restos, né? Muitas vezes os restos são tidos como prejudicados, porque a questão já veio antecipadamente por HC, e aquela questão é subtraída. Uma outra questão que é a mentalidade. Não vai adiantar nada fazer isso daí se não mudar a mentalidade dos operadores do direito. O advogado tem que chegar para o cliente e falar assim: não é o caso, já tem jurisprudência contrária, seus honorários de sucumbência vão ser altíssimos, você vai ter que arcar com os honorários de sucumbências altos. Tem que chegar para a empresa e falar: não recorre disso, seu nome vai ficar marcado no tribunal. Quando é empresa X, todo mundo já fala: já vai ser a empresa X, não me interessa, não vou nem olhar o processo. Às vezes você tem um processo que é muito importante, mas fica desconsiderado. E a situação chega num ponto em que a gente vê hoje o Supremo cassando diariamente as decisões do TST na questão de vínculo trabalhista com operadores de aplicativos. Quer dizer, nem o TST, que é o Tribunal Superior, que deveria, de certo modo, observar os precedentes, não tem observado. Porque, no fundo, a nossa jurisprudência, a própria doutrina, toda ela caminha para abraçar essa doutrina de precedentes. No fundo, a gente tem, ultimamente, tem sido muito mais importante colocar nos textos os entendimentos jurisprudenciais e, com isso, forçar uma situação, ou incrementar, ou consolidar um tema, através dos precedentes. Então, a gente deveria dar mais respeito aos precedentes, não só os advogados, como também os próprios jogadores. Se alguém entende que, não, olha, tem julgado errado, no meu entendimento, o entendimento do STJ está completamente equivocado, faz um voto à parte, considera-se, eu acho que é justo, porque sempre pode haver uma alteração jurisprudencial. Deixa colocado num voto vencido, numa situação assim, as suas colocações, mas está se rendendo aquele momento ao entendimento da corte, majoritariamente. Teve um caso, isso eu citei da outra vez também, o STJ vai, se reúne em repercussão geral, estabelece que a questão dos honorários do artigo 85 tem que ser aplicada imediatamente e tem tribunal retendo os processos, entendendo, não, ainda tinha embargos declaratórios, vai que mude. E não estavam aplicando. O STJ, no dia seguinte, aplicava em todas as 6 turmas, e os tribunais de origem falavam: não, enquanto não julgar esses embargos, eu não considero que a orientação está completa. Então, não pode haver esse tipo de situação, né? Então, outra situação. Vem a repercussão geral e coloca-se um ponto. Caberá a reclamação? Eu acho que a reclamação é muito importante. A gente tem visto que no Supremo isso funciona muito, quando você tem uma questão de Madin, uma tese colocada, vem uma reclamação e o Supremo dá se utiliza desse instrumento. O STJ não se utiliza para os repetitivos. É grave. É uma autoridade do STJ que a gente não consegue firmar como repetitivo. É igual se lembrar, um tempo atrás, quando se aplicava e falava assim, na audiência jurisprudencial, comentava: mas a decisão aqui vai contra a súmula tal. Não, contra a súmula tal, não conheço do recurso especial. Mas a súmula não é a consolidação de todos os recursos especiais? Você tinha que ter falado do recurso especial que formou aquela súmula. Aí, seu recurso especial era conhecido. Mas se você falasse que aquela decisão era contrária à súmula tal, não conheço, porque você não apontou qual era o recurso especial, que, enfim, que trazia esse tipo de situação. Então, essas são as principais, assim, do que eu tinha anotado. Muita coisa o desembargador Humberto já antecipou, mas eu acho que o principal é a mudança de mentalidade. Enquanto a mentalidade não mudar, os advogados se ficam confortáveis também, porque também não há uma segurança jurídica, porque a hora que houver essa segurança jurídica, os advogados, enquanto isso, ficam muito à vontade de apostar. É uma loteria. Vai que cai para o juiz que dá.
Ou vai vamos recorrer, porque vai que alguém mude. Então, você tem uma falta de segurança jurídica, que é isso que se busca. Então, essas são as minhas palavras. Nesse momento, eu passo, então, para o professor André. Ah, e só uma parte: o projeto de lei do STJ para o Senado, ele sinaliza que ele fará isso pelo regimento interno. Então, o regimento interno vai mesmo sofrer uma grande mudança. Então, já está sinalizado, e aí a gente não sabe se o Senado, enfim, se o Congresso vem adotando o que foi colocado, ou se tem mais outros pontos, contrapontos, vindo pela OAB, né? Então, são essas as minhas contribuições. Boa tarde. Obrigado, professora Ana Reis, pelas brilhantes considerações, né? Acho que esse ponto da mudança de mentalidade, uma mudança de cultura, é um ponto muito importante que vem sendo trabalhado também, essa provocação, e o respeito às decisões, né? Do STJ, enfim, e esse diálogo também com a questão da segurança jurídica, essa falta de segurança, né? Então, acho que tem aí uma ligação muito grande aí com a questão da segurança jurídica. Bem, passo também na sequência, antes do debate mesmo, para passar a palavra aos debatedores, ao professor Osmar para a sua exposição, contribuição. Obrigado, professor André. É uma honra estar aqui. Professor Humberto, Ana, Paulo, Paula e todos os outros 62 colegas aqui presentes. Também vou ser muito objetivo, porque acho que, enfim, podemos ganhar mais aí com o debate, com as considerações do professor André, da Paula e do Paulo, as provocações. O que eu gostaria de destacar aqui, André, é que o professor Humberto colocou muito bem, quer dizer, a dúvida inicial que surgiu, o que é, né? O que é esse instrumento, né? E aí, se a gente for olhar historicamente, né, o que nós tivemos já de experiência, e aí vamos um pouquinho antes, né? Vamos um pouquinho antes do que nós já temos hoje, né? Que é a repercussão geral. Nós tivemos no passado a relevância no Supremo, que foi extremamente criticada à luz da Constituição anterior, que era um filtro tipicamente individual. A antiga arguição de relevância no Supremo, né, que aí quando surgiu a repercussão geral, muitos disseram, na verdade, a repercussão geral é uma reedição daquela antiga arguição de relevância que tomou corpo com a Emenda Constitucional 7 de 77. Não, não é. Não foi. Ela tinha algumas distinções, mas ambos eram filtros individuais. E aí, aproveitando a colocação do professor Humberto, né, eu acho que como foi concebida a repercussão geral lá em 2004 e como foi concebida a relevância antiga do Supremo Tribunal Federal lá em 77, com a regulamentação da emenda 7 de 77, eram filtros individuais. Então, eles eram realmente requisitos. A parte deveria demonstrar que o Supremo se reunia numa sessão fechada do Conselho e examinava, não, esse caso aqui tem, esse caso não tem. Era aquela ideia de discricionariedade que à época assustava muito. Então, foi muito criticada, veio a Constituição Cidadã, etc. Se acabou com aquilo. E aí veio, em 2004, o legislador e trouxe de novo um outro instrumento. Né? Se a gente for olhar como veio a relevância em 2004, ela veio também como um filtro individual. Né? Ela veio também como um requisito recursal. Se a gente olhar a Constituição, o Supremo Tribunal Federal, e aí é uma distinção entre a antiga relevância do Supremo e a repercussão geral. O Supremo Tribunal Federal examinará, é o que diz a emenda constitucional de 2004, os recursos extraordinários, não fazendo se 2/3 dos membros entenderem que aquela matéria daquele recurso não tem repercussão geral. Antes era o contrário, o Supremo não examinará, a não ser que a parte demonstre que aquela matéria tenha relevância. Bom, onde que eu quero chegar? Foram concebidos esses dois instrumentos como requisitos recursais. Né? O recurso vai ser rejeitado se 2/3 se reunir. Claro que o Supremo Tribunal Federal viu que ia ser inócuo isso, porque algo que veio para racionalizar estaria criando uma burocracia maior. Era muito melhor continuar julgando monocraticamente, indeferindo, sem ter que estar se reunindo para 2/3 dizer no caso a caso. Isso seria absolutamente inócuo. Então, o Supremo foi evoluindo, né? O Supremo foi evoluindo e aí ele começou a autorizar. Veja, antes de se pensar em CPC atual, né, o Supremo começou a autorizar que, se uma vez o colegiado dissesse que, por 2/3 dos membros, que tal matéria não tem, que poderia haver aplicação monocrática. Né? E o indeferimento foi um grande avanço. Agora, o grande pulo do gato
que revolucionou completamente tudo e já inseriu a repercussão geral no nosso microsistema atual, do atual CPC, de precedente, de valorização de algo mais objetivo, blá, 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 blá. O grande pulo do gato foi quando, além de delegar para os ministros indeferirem recursos monocraticamente, quando o colegiado já tivesse decidido uma vez, foi quando eles autorizaram, né, em questão de ordem, que os tribunais de baixo indeferissem recursos, porque o Supremo já tinha examinado. Essa foi a virada de chave. Né? E aí depois isso veio a ser reproduzido no CPC, isso veio a vingar na repercussão geral. E aí é que houve essa inserção, mais do que quando se autorizou o julgamento da repercussão geral em plenário virtual. Porque, de vez em quando a gente esquece que o plenário virtual surgiu para julgar a repercussão geral, depois se ampliou. Né? E hoje é o que a gente tem aí, né, assunto da ordem do dia, criticado, elogiado, etc., mas surgiu para isso. Mas mais do que isso, foi quando se autorizou. Por quê? Porque aí se inseriu ele nesse novo contexto, dizer o seguinte, olha, se o Supremo Tribunal Federal já examinou algo, todos devem observar, a tal ponto que os vice-presidentes e presidentes dos tribunais de segundo grau devem já não mandar o recurso para cima. Então, eles pegaram aquela decisão e falaram, essa decisão produz efeito para tudo. Esse foi a revolução, a virada de chave. Né? Por que eu estou falando desse blá, blá, blá todo? Para dizer o seguinte, aí vem agora a relevância no STJ. Né? A relevância no STJ, veja, ela já vai ter se espelhado, da experiência que a gente teve em 77, se espelhado, não, buscado um pouco aí de experiência nisso. Né? O que nós tivemos em 77, o que nós tivemos em 2004, e toda essa evolução ao longo de 20 anos, quase. Agora a gente faz 20 anos de emenda constitucional no final do ano. Né? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que ela já vai nascer não como requisito. Eu acho que ela já vai nascer mais como já esse instrumento que é hoje a relevância. Né? Que é um instrumento importantíssimo, tanto que o CPC trata junto relevância, repercussão geral, repercussão geral repetitiva e tal, como se fosse uma coisa só, não. Repetitivo é a forma e a outra é o conteúdo. Não é? Mas a intenção é justamente essa, fazer vincular as decisões paradigmas do Supremo Tribunal Federal. Então, ela vai nascer mais como esse instrumento macro. Na verdade, o termo muito feliz é plurindividual, né? Porque não é coletivo, é plurindividual, que afeta uma plurindividualidade de situações. Né? Então, ele já vai nascer dessa forma. E agora, o que eu coloco para os debates aí dos colegas, principalmente do professor André, professora Paula e professor Paulo? Ok, eu acho que até aí todo mundo concorda com essa história da evolução e tal. Mas a gente também não pode esquecer que ele ainda tem um certo viés individual, aquele viés de requisito. Né? Por quê? Porque eu ainda posso ter um recurso não processado ou indeferido, originariamente, se o tribunal entender se naquele caso não tinha repercussão geral, apesar de não ser a regra. Então, eu acho que a gente tem uma coexistência ainda desse caráter individual e do caráter plurindividual, objetivo, mas com uma sobreposição do caráter objetivo, né? da repercussão, e a relevância vai ser assim, né? No meu entender, para tentar se tornar mais útil, né? E atingir um espectro maior aí de ações e realmente ajudar nessa difícil tarefa aí de racionalização, não vou falar redução, né? De racionalização da prestação nos tribunais superiores. E um outro ponto, aproveitando o que a doutora Ana falou, que eu acho que é muito interessante, é a questão cultural. Né? É cultural o nosso problema também. Então, não adianta a gente ter toda aquela parafernália se a gente ainda não sabe operar com essa parafernália por conta do problema cultural, que é natural. Eu sempre falo isso. Recentemente tive a oportunidade de lá no UNB, convidado pela professora Paula, de tratar desse assunto. Como é que a gente vai virar a chave de uma hora para outra em termos culturais se nós nascemos, nos criamos, nos desenvolvemos toda a legislação à luz da legislação portuguesa, que lá atrás, principalmente, se baseou muito nessa ideia de criar algo para corrigir. Ah, está errado, corrige. Ah, está errado, cria um recurso. Ah, está errado, corrige, cria um remédio. A própria ideia de reclamação é uma coisa meio maluca. Quer dizer, ó, todo mundo tem que respeitar. Beleza, mas se não respeitar, já tem um negócio. Então, assim, é uma questão cultural. Né? E isso demora muito. Eu sempre faço uma brincadeira, que se algum de vocês já ouviu mais de uma vez, peço desculpas, mas o meu pai, que não é da área jurídica, ele sempre conta uma historinha, e ele diz que há muitos anos atrás, quando os vinhos americanos não eram tão bons, ou tão reconhecidos ainda, mas já estavam produzindo em maior quantidade, viraram lá para uma baronesa lá de Rothschild, na França, ela super tradicional, então falaram, ó, estão produzindo vinho no Novo Mundo. O que a senhora tem a dizer? E ela teria dito, avise a eles que os primeiros 300 anos são muito difíceis.
né? Então, esse exemplo, essa brincadeira eu faço para mostrar o seguinte: não se muda uma cultura de uma hora para outra, né? Então, espero que não sejam 300 anos para a gente se adaptar a essa nova realidade desses instrumentos inseridos nesse universo macro, nesse universo objetivo, nesse universo individual. Mas estamos caminhando para isso e contando com o tempo, porque, vejam, já como eu disse, esse ano a gente comemora aí 20 anos da emenda constitucional, né? Então, estamos evoluindo, eu acho que os instrumentos estão vindo para ajudar, com uma mudança cultural que toma um tempo, mas acontece, e o papel dos tribunais, eu acho que a gente está caminhando num bom sentido. São essas as considerações, professor André. Eu só lembro aqui, a Ana Maria comentou, né, da questão, e Humberto também, dessa aplicação, né, muitas vezes na esfera penal, etc. e tal. Na sexta-feira agora, né, vou ter a honra de participar com o professor Humberto de uma defesa de tese na UERJ, de um orientando dele, o Felipe, onde justamente ele trata disso, né? O que se pode aprimorar na esfera penal para ter uma maior utilização disso, etc. Muito interessante. Então, só essa observação. Agradeço o convite, parabenizo pela organização e fico à disposição, André. Excelente, obrigado, professor Osmar. Exatamente no tempo. E, e agora vamos passar então para a parte dos debates mesmo, né, com o Paulo e com a Paula. A gente tem aqui, só lembrando, Paulo Mendes tem gravado isso no YouTube, queria só registrar, Paulo, tem uma palestra ou uma entrevista no site do STJ, está no YouTube, sua e do professor Vambier, bem interessante, né? Logo no início, enfim, acho que é legal registrar isso, principalmente para os estudantes que estão aqui participando e para quem quiser também se inteirar também um pouco mais sobre o assunto. A professora Paula também, acho que tem vários trabalhos de orientação na UNB também, isso está disponibilizado no site sobre o tema, que é muito interessante, assim como o professor Humberto relatou vários outros aqui, então a título de doutrina e pesquisa, a gente tem muito material aí a ser pesquisado e para estudos. O papel de vocês dois é de debatedor, né? Mas eu só queria trazer três provocações também, que no 105, parágrafo 3º, aquelas hipóteses de haverá relevância, aí o inciso 3, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos. Eu lembro que o professor Paulo Mendes e o professor Vamir até discutiram isso. Aí vem os críticos, professor Humberto, e falam que o STJ dará as costas para os menos favoráveis, né? Vai ter atinge aí o acesso à justiça, então já vem outras provocações nesse sentido. Eu trago uma provocação no inciso 5, hipótese em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. O que é jurisprudência dominante, né? Já também eu tenho uma pesquisa levantada sobre isso e a gente não tem essa conceituação, né, esse ponto aí esclarecido. E a pergunta, para mim, fundante é como se dará esse modelo de filtragem recursal mesmo, né, que é o que permeia a nossa discussão hoje aqui. Então, passo à professora Paula, depois ao professor Paulo Mendes, com muito prazer aí para as provocações. Bem, boa tarde aqui a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. Primeiro, agradecer aqui ao querido professor André Macedo pelo convite. Na verdade, parabenizar, né, pela organização desse debate, mas um debate para a gente poder discutir aqui nessa perspectiva informal sobre a relevância da questão federal e a gente colocar alguns pontos, angústias, ansiedades, como diz, tempestades de ideias, como o professor Humberto iniciou aqui, que é importante, né, a gente amadurecer, já que a gente tem esse tempo, né, já foi de 2022, a gente já está quase há 2 anos debatendo até realmente a gente ter a promulgação da lei. Fico feliz também aqui de debater, professor Osmar, que a gente até debateu ano passado lá na disciplina, professora Ana Maria, professor Humberto, querido amigo também, professor, e a gente sempre debate sobre isso, Paulo Mendes. Meu papel aqui, justamente como debatedora, tá bem facilitado depois das exposições e justamente das ideias que já foram colocadas.
debatendo um pouco, até bem rapidamente, com essas ideias que já foram postas, e até trazendo outras que também dialogam com o que já foi dito, com relação à questão da natureza jurídica que o professor Humberto colocou. Eu vou deixar especialmente essa questão para o Paulo, porque eu tenho certeza que ele vai debater a respeito dessa natureza jurídica de filtro, principalmente do filtro recursal, mas para além de ser um filtro, também uma técnica de julgamento, né? A partir de um trabalho que ele fez em termos de metodologia de observação da própria prática e implementação da repercussão geral hoje no âmbito do Supremo Tribunal Federal, principalmente esse diálogo, né, entre a competência do plenário e a competência das turmas. E aí a gente tem algumas variações importantes que a gente não tem regulamentado em lugar algum, e é da prática, mas tem os resultados efetivos, porque está na prática da implementação da repercussão geral. Então, eu vou deixar esse problema aí que está aguardado para o Paulo debater. Um ponto que a Ana Maria colocou, que eu acho que é muito importante, e para colaborar, que também o Osmar comentou, a respeito desse elemento cultural, né, da formação, na verdade, da implementação, de desenvolvimento do sistema de precedentes. Sem dúvida alguma, é um elemento cultural, e a gente tem que saber que é um projeto de médio prazo, nunca foi um projeto imediato. Não, agora uma lei e tudo mudou. Mas é um projeto de médio prazo, só que, assim, claro que as coisas vão avançando mais rápido, como tudo da nossa sociedade contemporânea e das complexidades que tem. E eu acho que, com a relevância, isso se dará de uma forma mais rápida, justamente pela experiência que a gente já tem com a repercussão geral, que foi um filtro que era previsto como um requisito, mas que tem atuação também como filtro, técnica de julgamento, que a gente pode observar, que realmente trouxe resultados efetivos em termos de racionalização da prestação da atividade jurisdicional, só que a gente também tem problemas sérios com relação como que a gente qualifica o debate, ou seja, como que são formadas, de acordo com a própria nomenclatura do Supremo, as teses, né? E aí, para dialogar com o tema que foi falar, a questão de cultura e da recalcitrância, principalmente que a Ana Maria trouxe, é importante a gente ver que muito desses efeitos, claro, uma das causas, porque isso é multifatorial, mas uma das causas que eu acho que é muito relevante e a gente tem que debater cada vez mais, e principalmente o papel tanto dos atores do sistema de justiça quanto da academia, estar junto e debater, é a questão da própria formação da ratio, ou seja, do precedente ou da tese, o nome que se atribua. Porque o problema está aí quando a gente não tem uma formação adequada de acordo com o que foi debatido no processo, ou quando que essa tese ou ela é ampla, abstrata, genérica demais, ou ela realmente não traz os elementos daquilo que foi debatido, porque no caso seguinte isso vai ser trazido. No caso sucessivo, a questão, a gente vai ter o problema das teses filhotes, ou a gente vai ter uma aplicação inadequada, no sentido de que é inadequada porque não foi bem compreendida por todo o sistema, porque o nosso Brasil é muito grande, o nosso sistema é muito difuso e muito complexo, para a gente poder ter aplicação desses ditos precedentes. Então, isso é extremamente importante, a formação da ratio. Isso é uma preocupação grande, porque muitas das questões que são importantes para a formação da ratio, da tese, elas às vezes são debatidas pelo plenário, mas não são consideradas como majoritárias para poder formar aquela tese, ou às vezes fica subentendido. E aí o que acontece? Vem uma recalcitrância por não saber necessariamente, claro que tem uma recalcitrância que pode ser até por uma questão de bora pagar para ver o que a gente pode classificar, tem algumas hipóteses de litigância de má-fé, mas tem por uma questão da própria ingenuidade de, mas eu não sei se isso aqui está dentro ou não, porque às vezes é uma questão de palavra, a gente tem a questão dos medicamentos, todo o efeito que tem aí, e aí a gente tem novas teses, ou novas repercussões gerais que são reconhecidas para poder debater, porque aquela repercussão geral não foi, quando debatida, não formou uma tese adequada. E aí isso é um problema muito grave dessa retroalimentação viciosa, não é virtuosa, né? É um vício. E aí a gente tem que debater seriamente. Porque eu acho que a partir de quando a gente tiver uma formação mais adequada, tende a isso ser suavizado, amenizado, não resolvido, obviamente, porque de precedente não é para acabar com a discussão, você vai ter novas discussões, mas a gente tem uma racionalidade nessas discussões futuras. Então, acho que essa questão da raça é extremamente importante para dialogar com essa questão do elemento cultural, e que é um elemento cultural de como a gente debate no colegiado, que isso é extremamente importante.
e é uma questão recente para a gente, de como a gente debate isso. Um outro ponto que também foi dito aqui, que eu acho que é importante, é porque muito do avanço e do sucesso da implementação da repercussão geral, o Osmar também trouxe, foi criado o plenário virtual para ela, até para analisar enquanto como diz, um requisito, para dizer aqui, ó, bora saber se tem repercussão geral ou não, e depois para o próprio mérito. E aí a gente viu que na pandemia, quando realmente se avançou, que a gente teve uma resolução, no sentido de solução dessas repercussões gerais que estavam paradas há anos. Paulo aqui pode bem dizer da área tributária, tudo que foi julgado, de uma vez só. Então, como que também a gente vai ter uma resposta efetiva e, obviamente, vai depender, e é uma alteração de regimento interno, e como que a gente vai debater essa alteração de regimento interno, que já é uma discussão muito... que a gente ainda não tem tanto, né, pelo menos frente ao STJ, esse debate do plenário virtual no âmbito do STJ, e isso vai virar digamos, um problema central dessa agenda de discussão e de pesquisa, porque a gente vai aprimorar, porque vai ser, acho que tem a tendência de ganhar essa primazia enquanto locus, né, de decisão. Um outro ponto que eu acho que é importante, essa questão da reclamação, por mais que eu também tenda a concordar que às vezes a gente pode pensar, nossa, como é maluco, né? Para a gente ter que ter, na verdade, uma ação, uma reclamação para poder fazer valer o entendimento. É verdade, se a gente for pensar abstratamente, de um ponto de vista mais teórico, é um absurdo e não deveria ser assim, isso não vincula a gente ter a autoridade das decisões. Mas eu acho que justamente por ser um elemento cultural e a gente está no processo, ou seja, a gente está no gerúndio, a gente está andando, a gente está implementando, a gente está desenvolvendo esse sistema, é necessário, pelo menos nessa fase inicial, principalmente agora no âmbito do STJ, a reclamação ela vai se fazer necessária para poder trazer esse retorno da aplicação dos precedentes. Não é nem para fazer valer a autoridade dos precedentes. A gente tem que tirar disso e dizer, nossa, só tem autoridade. Não. A ideia é trazer o diálogo, porque é muito difícil pelo sistema recursal, que a gente sabe que engessa e fecha, que é o que a gente tem no STF. E ao assim ser, a gente vai ter que rever, no caso o STJ, rever realmente o papel da reclamação, e aí a reclamação que já foi decidida, que foi eu sempre esqueço, a 36.417, se eu não me engano. 416, né? 36476. 3.476. E aí isso vai ter que ser revisto e vai ter, justamente, mais uma vez, o regimento interno também do STJ vai ter que se readequar para a gente bem saber para que vai servir a reclamação. E aí a gente também vai ter um aumento de números, como a gente tem no âmbito do STF, aí a gente tem que saber dialogar e ver isso não como um resultado negativo, que a gente também tem que ter calma com os efeitos, não, vai reduzir tudo. Não, foi um processo de 15 anos no âmbito do STF. Claro que vai ser mais rápido, tende, já que a gente tem resultados, um experimentalismo institucional do STF para comparar, mas mesmo assim isso vai exigir um tempo da reclamação. E um outro ponto, só para essa primeira rodada aqui de debate, que é uma questão que eu tenho um pouco realmente um pouco não, tenho dúvidas com relação a isso, que é a questão da alegação de divergências de interpretação entre tribunais locais, que é um ponto para debate, porque isso não está lá já previsto como presumida, né, uma hipótese de relevância presumida, mas obviamente que isso não impede que seja até porque isso pode ser também debatido pela própria legislação ou posteriormente, mas a minha grande preocupação é, será que realmente é válida essa ideia, pela gente pensar nesse desenho do nosso sistema, nesse desenho institucional, em que tudo bem ter divergências interpretativas pelos tribunais locais a respeito de uma legislação federal infraconstitucional, ainda mais com o sistema que a gente tem justamente do Supremo Tribunal Federal, no diálogo com o STJ, que é extremamente importante, da negativa da repercussão geral para dizer, olha, está contigo, não é minha. Ou você disse a ausência da questão constitucional ou a negativa de repercussão geral, e você diz, não, eu não vou tratar sobre isso, competirá ao STJ dirimir isso. Claro que, instaurada essa divergência, o STJ vai dizer, não, também para mim, eu acho que não tem relevância, necessariamente, pode ter essa convivência, digamos, divergências interpretativas entre os tribunais, sem que ao menos o STJ, pelo menos, debata para poder dizer, ok, essa divergência é válida porque parte das particularidades de cada região, e aí não é que ele vai dizer, não é que ele não vá debater
essa questão federal, mas ao debater, ele vai dar os limites, os contornos de possíveis divergências mesmo entre os tribunais a partir de particularidades regionais, locais. Mas dizer que tudo bem, pode ficar para os tribunais locais e ter essa divergência interpretativa, mesmo depois, porque uma coisa é você antecipar a divergência, que aí eu particularmente tenho entendimento de que a gente está com muita pressa, muita imediatidade, não pode ter uma divergência entre dois tribunais, pronto, acabou, a gente tem que resolver. E é insegurança jurídica. Não, é necessário que se debata pelos tribunais para que a gente tenha um amadurecimento interpretativo e os tribunais debata o quanto possível. Mas uma vez já debatido, instauradas essas divergências, será que isso necessariamente não teria que ser resolvido? Porque se trata de lei federal infraconstitucional. O nosso federalismo é completamente diferente dos Estados Unidos para dizer, não, muito fica para as cortes estaduais, tá? Mas muito lá é direito estadual. Aqui é federal. A gente vai conviver sabendo que a função necessária do STJ é justamente dar essa interpretação e essa unidade. Então, para mim, seria a hipótese primeira essa questão de divergência. E eu acho que isso ainda vai suscitar alguns debates, daí eu coloco nessa primeira oportunidade aqui, devolvo a palavra aqui para o nosso querido André para dar continuidade. Bem, muito obrigado, professora Paula. Professor Paulo Mendes, satisfação ouvir o colega. Olá, meus caros, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Quero cumprimentar muitíssimo meu amigo, colega, grande professor André Macedo por essa iniciativa de organizar esse evento. Como disse o professor Humberto, eu estava sentindo falta, Humberto, da gente discutir, né, a relevância. Eu fui pego com uma boa surpresa assim, pelo convite do professor André. Realmente a gente não pode deixar o tema morrer, até porque a discussão hoje no Congresso é muito viva sobre a regulamentação, então a academia precisa estar bastante atenta a isso. Então, André, parabéns aí pela iniciativa, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande honra o nosso convívio acadêmico e, sobretudo, quando também estão conosco o professor Humberto Dalla, professor da UERJ, né, uma referência aí para todos nós, professora Ana Maria, meu querido amigo Osmar Paixão, grande companheiro aí de várias batalhas, e, por último, propositalmente por último, minha querida amiga Paula Pessoa, grande professora da UNB, com quem eu converso muito sobre esse tema já há algum tempo, né? E a gente vem amadurecendo algumas ideias juntos, e vai ser muito bom, Paulinha, estar contigo nesses eventos, quebrando o protocolo, né? Meus caros, também quero registrar aqui vários queridos alunos aqui que já apareceram por aqui, em especial o nosso Manassés, que está aqui conosco, sempre presente. Muito bom ver essa sala cheia. Já passaram por aqui 66 pessoas, então uma audiência realmente significativa, fora que ficará gravado, né, para a posteridade. Na função de debatedor, eu também vou pensar algumas questões que me parecer que surgiram aqui nas palestras e fazer algumas provocações para a gente também dar início ao debate. Tentarei ser fiel ao tempo. Falarei por 10 minutos e aí começamos os debates propriamente ditos. Cumprimento nosso amigo Luiz Krasuski, né, recém-doutor pelo UFPR, e muito nos honra aqui com sua presença. Meus caros, quando a gente fala de relevância no Superior Tribunal de Justiça, existe um temor muito grande da comunidade jurídica de o Superior Tribunal de Justiça se fechar aos jurisdicionados, né? Com a relevância, não subirá mais qualquer recurso especial, haverá um muro muito um muro intransponível em que só alguns recursos vão ter acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Eu queria iniciar essa fala quebrando um pouco esse paradigma, essa ideia, e faço com muita alegria na presença do nosso querido Marcelo Marchiori. Marcelo Marchiori, professor do IDP, ele trabalha na gestão de precedentes do STJ, está trabalhando na regulamentação da relevância dentro do Superior Tribunal de Justiça. Então, Marcelo, é um luxo te ter aqui conosco. Muito obrigado pela presença. E vamos desconstruir essa ideia olhando um pouco para o Supremo Tribunal Federal.
Se nós olharmos para a repercussão geral no STF, o que nós vamos ver que acontece lá? Diariamente, sobem ao Supremo Tribunal Federal centenas de recursos extraordinários. Centenas de recursos extraordinários chegam ao Supremo. E o Supremo julga essa centena de recursos extraordinários das mais diversas formas. A maioria, de fato, ele inadmite, mas vários deles nós ainda temos julgamento de mérito dos recursos extraordinários pelas turmas do Supremo Tribunal Federal. É o que eu chamo dos diversos circuitos processuais que existem dentro do Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo identifica que um tema ele tem uma relevância diferenciada, ele submete esse tema ao regime da repercussão geral, para a formação de um precedente. O que eu quero dizer com isso? Se todos os recursos extraordinários têm que ter repercussão geral como requisito de admissibilidade para entrar no Supremo Tribunal Federal, nem todos os recursos extraordinários são submetidos ao regime da repercussão geral, que é uma técnica de formação de precedentes. Então, Manassés, inclusive, muito obrigado, Manassés, pela gentileza, colocou aqui no chat um estudo que eu fiz explicando isso, os vários circuitos processuais dentro do Supremo Tribunal Federal. O que eu quero dizer com isso? Que, atualmente, os recursos extraordinários continuam subindo ao Supremo e continuam sendo julgados. Só que quando nós temos um tema mais importante, o Supremo submete a técnica que ele chama de regime de repercussão geral. E nesse regime de repercussão geral haverá a formação de precedentes vinculantes. No Superior Tribunal de Justiça, ao meu ver, vai acontecer precisamente a mesma coisa. O que nós vamos ter são recursos especiais que vão continuar chegando ao Superior Tribunal de Justiça, que podem ser inadmitidos, podem ter o seu mérito apreciado pelas turmas, ou o STJ pode afetar esse recurso especial ao regime de relevância. Se ele afetar o recurso especial ao regime de relevância, nós vamos ter aqui desencadeado todo o procedimento da relevância. E aí eu quero fazer uma segunda classificação aqui com os senhores. Quando a gente fala sobre repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, nós temos que ver que o Supremo, no Supremo, existe uma polissemia em relação ao termo repercussão geral. Repercussão geral, ela é vista, ora, como requisito de admissibilidade, ou filtro, professor Humberto, né? Requisito de admissibilidade ou filtro, o professor Humberto trouxe essa distinção, mas vamos falar de forma genérica, considerando a crítica do professor Humberto como requisito de admissibilidade. Repercussão geral pode ser vista como requisito de admissibilidade, mas também como técnica de julgamento. Ou seja, ela tem esses dois sentidos. A repercussão geral, ela é vista como requisito de admissibilidade nos termos da Constituição. Só entra no STF aquelas causas que são relevantes do ponto de vista jurídico, político, social ou econômico. É o requisito de admissibilidade e repercussão geral. Agora, quando chega no Supremo Tribunal Federal, o recurso extraordinário pode ser submetido a uma técnica de julgamento que se chama regime de repercussão geral. E nós vamos ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal pelo regime da repercussão geral. Se nós tivermos essa decisão pelo regime da repercussão geral, nós teremos um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. E, ao meu ver, é exatamente a mesma coisa que vai acontecer no Superior Tribunal de Justiça. Se o seu recurso especial, muito provavelmente, vai chegar no STJ e vai ser inadmitido. Vai chegar no STJ e vai ter, eventualmente, o seu mérito apreciado para o caso concreto, sem um precedente, sem a formação de um precedente. Mas pode ser que o seu recurso especial seja escolhido para, isso sim, a formação de um precedente. Ou seja, na relevância, nós vamos ter também essa polissemia no STJ. A relevância tem que ser vista, ora como requisito de admissibilidade,
e ora como técnica de julgamento. E eu já afirmo isso de maneira tão categórica, porque se nós olharmos o anteprojeto que saiu do Superior Tribunal de Justiça, está sendo discutido no Congresso, houve várias alterações, como disse o professor Humberto, no Código de Processo Civil, para incluir, ao lado do recurso especial repetitivo, o recurso especial julgado pelo regime da relevância. Uma pergunta para vocês. Vocês já viram algum recurso extraordinário repetitivo julgado no STF? Recurso extraordinário repetitivo. Ele existe, Paulo? O código disse que existe, né? 927 está lá como, né, um modelo de precedente vinculante, recurso extraordinário repetitivo. Só que no Supremo Tribunal Federal, pessoal, não existe isso. Vocês não vão achar nenhum recurso extraordinário repetitivo. Porque o Supremo Tribunal Federal chama a sua técnica de formação de precedente de regime de repercussão geral. Por isso que no STF você vai ter precedente sobre o regime da repercussão geral. E é isso que vai acontecer no STJ. O STJ vai ter o recurso especial julgado pelo regime da relevância. Então, feita essa exposição, até para a gente poder identificar com maior precisão o que vai ser a repercussão geral, a relevância no Superior Tribunal de Justiça, eu faço as seguintes provocações aqui para o nosso debate. Em primeiro lugar, regimento interno como fonte de norma processual. Acho que esse é um tema que a gente tem que discutir. A lei que foi, o anteprojeto de lei que foi mandado para o Congresso, ele é minimalista. Minimalista. O Superior Tribunal de Justiça vai regulamentar muito da relevância no seu regimento interno. Portanto, a primeira provocação é essa. Quais são os limites e as possibilidades desse regimento interno? Eu tenho uma lista aqui de coisas que eu aposto que o regimento vai tratar. Posso até falar disso depois, não vou falar agora porque meu tempo já está indo embora. Então, esse é um tema que precisa estar no debate. Segundo ponto, e aqui me referindo à palestra do professor Osmar. Se a gente olhar para a transcendência acabou sendo um filtro para o caso concreto. Né? Caso a caso, o TST vai negando transcendência. Não há, portanto, uma uniformização dentro do TST do que tem transcendência e que não tem transcendência. No STF, nós temos um modelo híbrido. No STF, nós podemos ter tanto a repercussão geral como precedente, né, no tratamento plurindividual, para usar a expressão do professor Osmar, mas também podemos ter a repercussão geral para o caso concreto. Então, segundo tema que eu coloco aqui para o debate. No STJ, meu caro Marcelo Marchiori, a relevância vai ser utilizada para o STJ ficar negando relevância para casos concretos? Por decisões irrecorríveis? No plenário virtual? Com essa discricionariedade, professor Humberto? Ou a relevância vai ser utilizada para a formação de precedente, para vincular a todos? E aí o professor Osmar já adiantou. Por que a repercussão geral foi um sucesso no STF? Porque nós aproximamos o requisito de admissibilidade, repercussão geral, da técnica de julgamento, meu caro Osmar. Não foi isso? E aí, o STF, editando precedentes de repercussão geral, fechou suas portas, seja porque julgou o tema, seja porque disse que não ia julgar o tema. Ou seja, a relevância para o caso concreto é algo que, ao meu sentir, não é saudável para o sistema, de uma forma geral. Eu identifico algumas utilidades aqui e ali. Né? Pode ser que seu caso, Osmar, seja muito específico, né? Não tenha de fato relevância, não há necessidade de formação de uma tese, aqui sim seria possível. Mas quando a gente começa a utilizar a relevância para o caso concreto, por exemplo, para casos repetitivos, eu acho pernicioso, não me parece ser algo que seja muito interessante. Mas duas provocações em duas frases.
Próxima provocação. As presunções de relevância do parágrafo 3º lá da Constituição são presunções relativas? Presunções relativas. Pode o Superior Tribunal de Justiça, mesmo nesses casos, negar relevância para um recurso extraordinário, para um recurso especial? Acho que essa é uma discussão importantíssima e que há grande divergência. Ou seja, se o meu caso tiver acima de 500 salários mínimos, pode o STJ negar relevância para o meu caso? Se o meu caso, eu acho que esse é o exemplo mais objetivo, né? Objetivo. Acima de 500 salários mínimos, pode negar relevância? Ah, mas o STJ já decidiu em outro processo, com força de precedente, que o tema não tem relevância. Mas o meu recurso que trata desse mesmo tema está acima de 500 salários mínimos. Meu recurso pode ser negado por ausência de relevância? E uma última pergunta, professor André. O STF, ele nega a repercussão geral pela natureza infraconstitucional da controvérsia, como expôs muito bem a professora Paula. O STJ vai poder negar relevância pela natureza constitucional da controvérsia? Ou seja, vejam que interessante, relevância e repercussão geral sendo utilizadas como instrumentos de coordenação entre as cortes e, portanto, de definição do tribunal, que vai dar a última palavra, contribuindo, portanto, para a cognoscibilidade do direito. A gente vai saber qual é o tribunal que vai dar a última palavra. Então, é isso, meus caros. Eu quero mais uma vez, meu caro André, agradecer muitíssimo pelo convite e fico à disposição, te devolvo a palavra. Obrigado, professor Paulo. Acho que tivemos aí boas, interessantíssimas provocações, tanto da professora Paula quanto do professor Paulo, a todos. Eu coloquei, Paulo, aqui também a notícia do encaminhamento do STJ ao Senado, e no final, clicando, tem aí também o projeto, né, apresentado ao STJ, referido pelo professor Humberto e por você também. Acho que tem aqui para quem se interessar e quem não tiver conhecimento, né? Acho que para a gente continuar o debate, podemos seguir a mesma ordem, professor Humberto. O professor Humberto faz as considerações, depois professora Ana e professor Osmar. Eu acho que sim, eu estou assim, muito feliz com esse evento, novamente, porque você vê que a gente está conseguindo aqui trazer uma série de questões de extrema relevância, né? Eu fui tomando nota aqui de alguns pontos que foram falados, então, da fala da Ana, né? Um ponto que realmente eu acho que preocupa muito, sobretudo a advocacia, né? Eu vejo aí uma relação talvez de causa e efeito, uma relação de proporcionalidade entre o grau de obediência dos tribunais locais às decisões vinculantes dos tribunais superiores e a maior ou menor, o maior ou menor rigor na arguição de relevância, né? Num sistema ideal em que os precedentes vinculantes, os precedentes obrigatórios do 927, eles são seguidos pelos tribunais locais, me parece que não haveria muito risco em se aplicar o requisito da arguição de relevância, né? Ou até mesmo expandir esse requisito. Agora, num cenário em que a gente ainda verifica num grau, numa frequência maior do que seria desejável, né? No Código de Processo Civil, que está em vigor desde 2016, nós estamos em 2024, né? Você tem aí para mais de 1.200 temas repetitivos no STJ e outros tantos no Supremo Tribunal Federal. Quando você verifica que ainda há uma recalcitrância, quando você verifica que ainda há um índice, né, de não seguimento, de não observância, para usar o termo lá do 927, desses precedentes, realmente preocupa, né, a imposição de um filtro de relevância com uma embocadura maior, na medida em que isso pode, de fato, trazer um prejuízo ao acesso à justiça. Então, acho que essa é uma questão das questões que foram colocadas aqui, né? Essa questão trazida pela Ana, a questão aí
desses precedentes do Supremo, do STJ, essa de fato é algo que parece que merece aí a nossa reflexão e a nossa preocupação. Paulo trouxe um ponto também, que eu tinha falado um pouco sobre isso na minha intervenção, né? Essa presunção, né? Ela pode funcionar para um lado e para o outro, né? Ela tem o verso e o reverso, porque você pode entender que aquelas hipóteses ali são taxativas, você pode entender que aquelas hipóteses são exemplificativas e comportam acréscimos pelo legislador infraconstitucional, ou você pode entender que aquelas hipóteses, apesar de descritas na emenda constitucional, comportam algum tipo de julgamento, de conformidade por parte do próprio STJ. Eu já sustentei no trabalho da FGV, nesse artigo da Repro, que me parece, por exemplo, que considerar, né, presumida a arguição de relevância em todos os processos criminais, com todas as vendas, me parece um equívoco, né? Aí você vai me dizer, Alberto, mas, por exemplo, processo de GCRIM não chega ao STJ, porque não cabe recurso especial daquela decisão, ele vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Mas eu te perguntaria, e as ações penais privadas, né? É razoável você conceder a arguição presumida para uma injúria, para uma difamação, para uma calúnia, né? Quando aquela própria ação é disponível, não vale o princípio da obrigatoriedade, né, para aquela ação. É razoável isso, né? Um furto de pequenas proporções, algo que tem aí um potencial ofensivo médio, menor. Será que a gente deve realmente considerar que todo procedimento criminal tenha essa relevância presumida, né? Então eu acho que sim, que é possível, respondendo aí a provocação, essa última provocação trazida pelo Paulo, né? Eu acho que é possível sim pensar em algum julgamento de razoabilidade, de proporcionalidade em cima dessas situações. Será que toda ação de improbidade administrativa, né? Imagina aquele fato foi doloso, mas foi um valor de menor monta, né? Imagina uma ação de improbidade administrativa em que o valor desviado foi inferior a 500 salários mínimos. Se não fosse uma ação de improbidade administrativa, a gente não teria presunção da arguição de relevância, mas se justifica essa presunção só pelo fato de ser uma ação de improbidade administrativa, né? Até porque muitas das vezes, independentemente do valor, é possível a via consensual, é possível o ANPC na ação de improbidade para pessoa física, é possível o acordo de leniência pela 13846 lá para pessoa jurídica, né? São possíveis os acordos penais, quando muitas das vezes essa conduta tem um reflexo na seara criminal, então cabe o ANPP, cabe a colaboração premiada, enfim. Então, eu acho que, de fato, a gente precisa avaliar essa questão aí pelos dois lados. Esses foram os dois pontos, muito rapidamente, a gente já está aí no limite aí do nosso horário, mas são os dois pontos. Esse ponto trazido pela Ana, que eu acho que há uma relação aí de causa e efeito, né? Quanto maior for o índice de desobediência ou de não observância dos precedentes obrigatórios pelos tribunais locais e pelos juízes de primeiro grau, a arguição de relevância, um aumento da arguição de relevância, da aplicação do Instituto pode ser problemático, e eu acho que alguma das hipóteses de relevância ali presumida, a gente precisaria repensar. Muito rapidamente, são essas as minhas considerações finais, André. Obrigado, professor Humberto. Eu deixo aberto aí para a professora Ana, ou também as Vou considerações. falar rapidamente, porque no final as considerações da Paula e do Paulo só bagunçaram, né? Então, assim, ficou um bom reflexo, Paulo, essas de são todos necessários. A repercussão, vamos botar o do 500, que fica mais fácil, do 500 salários mínimos. Se aquela causa de 500 salários mínimos já teve a repercussão negada, ela é um requisito anterior aos 500 salários mínimos, então ela se torna um requisito anterior. Isso, aí vem a outra provocação, o regimento interno que vai poder avaliar isso. Tipo,
Mesmo que a causa tenha 500 salários mínimos, mesmo que ela seja de improbidade administrativa, mesmo que ela seja não sei o quê, já teve repercussão negada. Então, esse seu caso eu não vou olhar. Enfim, é bonito quando você vê a hipótese aparecer pela primeira vez, mas ninguém está avaliando essa hipótese já afastada da repercussão geral. Ela vai continuar sendo incidente? Ou, uma vez colocada, ela jamais poderá ser feita de maneira diferente? Então, assim, até porque tem vários viés, né? Você pode, numa ação, você ter 3 ou 4 pontos que são da repercussão necessária, que eles dizem da necessária, né? Pode ter uma improbidade que ultrapasse 500 e que, ao mesmo tempo, causa uma inegibilidade, enfim. E um que foi inelegível, uma questão de inegibilidade que já teve repercussão negada, algum ponto específico, jamais poderá ser de novo avaliado pelo STJ, porque já foi negado antes. E a outra questão da Paula Pessoa, também que eu achei muito importante, se o STJ está para pacificar as relações do direito e da legislação infraconstitucional, não pode se furtar de estabelecer questões federais divergentes entre os estados. Se for uma legislação estadual, ela é própria do estado, e aí não tem problema nenhum da sua particularidade, até porque não chegaria ao STJ, que não há essa possibilidade de chegar. Mas se você discute, por exemplo, uma questão já pacificada, antiga, de ponto extra de televisão, se o Estado do Rio de Janeiro decide de uma maneira e o Estado de São Paulo decide de outra, isso afeta uma empresa que é nacional, mas que presta serviço naqueles lugares. E muitas vezes é menor do que 500 salários mínimos, estamos falando de questões menores, mas que pacifica relações, você tem numa quantidade de PROCON. Então, tem que ser reconhecido quando se há essa divergência jurisprudencial, porque há, de novo, uma inobservância à jurisprudência do STJ quando chega nesse ponto. E, muitas vezes, não chega ainda ao STJ e essa dificuldade, essa avaliação, sei lá, esgoto, fases do esgoto, tem várias questões que atingem vários estados e que cada estado tem visto de uma maneira diferente. Então, o STJ deveria pacificar essas relações, ainda que ele não tenha avaliado anteriormente um primeiro processo. Ainda que ele não tenha ainda um processo e que ele possa se espelhar e dizer, não, aqui nós já decidimos isso. Até porque, se não acontecer isso, jamais ele poderá decidir sobre isso, que vai sempre vir de um tribunal estadual. O primeiro tem que vir de uma divergência estadual. O primeiro processo a ser decidido. Eu acho que assim, o doutor Marcelo Marchiori está só balançando a cabeça, deve ter muitas dificuldades do que está acontecendo com o NUGEP, com outras questões aí, mas é difícil de estabelecer. E a outra preocupação que o doutor Paulo Mendes falou foi do regimento interno, porque realmente o STJ deixou tudo para o regimento interno, inclusive as questões recursais. Caberá recurso? Como será esse recurso? Porque tem até a observação de que você não pode desistir do seu recurso. Quando seu recurso for determinado que seja uma repercussão geral, não cabe desistência, como há uma discussão grande sobre o repetitivo. Repetitivo, muitas pessoas desistiam antes, e aí o STJ começou a falar, não, mas eu quero decidir, eu quero criar a tese, eu já estudei. Como é que você me vira à véspera da sessão e diz que está desistindo do processo? Houve um estudo enorme para poder pacificar as relações. Então, eles estão tendo esse cuidado de colocar na repercussão geral que não cabe a desistência. E vai se discutir ali a tese. Né? Então, assim, essas são as primeiras avaliações assim que também me preocupam. Eu passo por o André, ou já direto para o Osmar, como vocês acharem melhor. E agradeço mais uma vez participar de um debate tão rico e que, de fato, o professor Humberto tem razão. Quando a gente pensa que, mas não está no momento ainda, não, está sempre no momento, porque se a gente não discutir, a lei é capaz de passar sem observações e sem o debate necessário antes que ela seja promulgada, né? Obrigado, Ana. Professor Osmar. Só aproveitando aqui que o Paulo falou, a gente não vê, né, se falar em repetitivo do Supremo, né, porque o Supremo ele teve a repercussão geral, né, mais ou menos ali junto, e aí os instrumentos são usados de forma semelhante, de forma conjunta,
né? Um até mais como conteúdo do outro, né? Uma ideia de repetitivo mais como rito, porque a repercussão geral, quando você vai apreciar se tem ou não, se aplica o rito repetitivo. E aí, Paulo, eu acho que o que a gente vai ver agora no STJ, Marcelo está aí, enfim, mais do que nós aqui pode dizer isso, é que talvez a gente passe a não ter também no STJ depois um repetitivo puro, né? Talvez a gente tenha só no futuro a relevância, como no Supremo. Por quê? Porque quando for apreciar uma tese, o STJ, ele vai apreciar antes, tem ou não tem relevância. Se não tiver relevância, indefinidos estão os recursos. Se tiver relevância, vai apreciar o mérito daquela questão, assim como a repercussão no Supremo. Então, talvez a gente deixe de falar daqui a alguns anos, enfim, em repetitivo também no STJ e fale apenas uma sistemática, né, conjunta, destacando a relevância. Obrigado, professor Osmar. Paula, quer fazer as considerações aí? Depois o Paulo também. A gente está chegando aí no final, infelizmente ou felizmente, né? Sem Imagina. prejuízo da gente prosseguir adiante em outra Não, oportunidade. acho que, na verdade, a gente teve essa oportunidade de trazer novamente algumas ideias já ventiladas anteriormente, novas, que a gente precisa debater. E de ponto principal de consideração, que eu acho que é a nossa preocupação maior, é prestar atenção naquilo que vai ser objeto de regulamentação pelo regimento interno. Para mim, a maior preocupação, porque ainda na legislação a gente tem debates, e obviamente do campo do legislativo, do regimento interno, acho que é o que a gente deve se preocupar mais para que a gente realmente possa debater com qualidade essas modificações e regulamentações, até porque as grandes reformulações mesmo institucionais ocorrerão pelo regimento interno, isso sem dúvida. E como que a gente vai poder debater essa questão? E mais uma vez agradeço aqui o convite para não trazer outras questões, né? Porque aquela vontade, senão vai deixar quieto, como dizer, para finalizar, agradecer essa oportunidade de participar desse debate aqui, que foi extremamente rico e realmente tem queridos alunos aqui presentes e amigos também. E o Marcelo também, que é uma das coisas que eu não tinha visto ainda, que está aqui, o Paulo Vitor, o Luiz Henrique. E o Marcelo também, por favor, Marcelo, se quiser deixar alguma consideração, como diz a gente, fique à vontade aí também. Só dizer realmente, expressar da minha alegria e esperar uma segunda rodada deliberativa aí para a gente debater outros pontos. Obrigada, André. É isso, Paulo. Fica à vontade. Então, também só para encerrar, eu queria jogar a luz no ponto que eu abri a minha exposição. Nós precisamos refletir sobre o poder normativo do regimento interno dos tribunais, né? Eu venho estudando isso já há algum tempo e se a gente olha, por exemplo, para a experiência norte-americana, existe um amplo diálogo, a professora Paula falou sobre isso, com a comunidade jurídica, quando nós temos alterações regimentais. Então, eu queria trazer essa reflexão. Cada vez mais, os regimentos internos vêm ocupando um papel relevante de normatização processual dentro dos tribunais. Me parece que a gente precisa amadurecer isso no Brasil para que os tribunais, nesse campo, abram-se ao diálogo com a sociedade. Nos Estados Unidos, existem comissões dentro dos tribunais formadas por professores, formadas por advogados, ou seja, membros externos da Suprema Corte norte-americana que auxiliam na edição de normas pelo Poder Judiciário. E existe até um período que é destinado para eventual ratificação ou retificação pelo Congresso norte-americano. Olha que interessante. Então, a Suprema Corte norte-americana pode editar regras processuais e ela submete essa edição ao Congresso. Eu sei que a gente tem várias especificidades no Brasil que a gente não tem como importar esse modelo para cá, mas só para dar exemplo, né, desse necessário diálogo. Então fica essa reflexão aqui sobre a importância dos regimentos internos como fonte de normas processuais e a necessidade de nós trabalharmos esse diálogo dos tribunais com a sociedade. Meu caro André, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, te devolvo a palavra. Obrigado, Paulo. Bem, a gente chegou aqui no nosso limite de tempo, né? Poderíamos ficar aqui até
mais tarde discutindo isso daí, mas numa outra oportunidade faremos com outro tema ou esse mesmo, a gente retoma aqui. Queria agradecer imensamente ao nosso maestro aí, professor titular da UERJ, professor Humberto Dalla, que, né, teve essa ideia da gente fazer esse diálogo aí, UERJ, UNB, IDP e a Associação Brasileira de Processo, né, que tem muitos integrantes aqui, a presença de vários colegas do STJ aqui, né, o Marcelo, Paulo Vitor, que, né, teve uma trajetória aí com o ministro Sanseverino e tem uma experiência muito bacana e está agora aí nos estudos desses temas também. A professora Paula, queria agradecer, né, colega da UNB, o professor Paulo Mendes também, que trouxe muito da sua experiência do Supremo, Ana Maria Reis, que é colega militante aí nos corredores, no Salão dos Passos Perdidos, né, e também, da mesma forma, o professor Osmar, no IDP, e eu tenho a honra de participar de muitas bancas aí no IDP com ele, com o professor Vamber, né, a gente forma aí um trio muito bacana. Então é isso, turma. Queria agradecer a todos e as, as, os links, né, foram colocados aí ao lado, várias contribuições, principalmente o projeto de lei encaminhado do STJ para o Senado, que ainda não tem um número ainda, não tem ainda uma discussão, como o professor Paulo mencionou. Então a gente tem aí vários caminhos e várias referências para estudos futuros, que eu acho que é o mais importante daqui, a gente continuar estudando e debatendo esse tema. Então, mais uma vez, queria agradecer a todos e o vídeo ficará disponibilizado no YouTube, que vai ser muito legal para a gente poder ter esse debate registrado, né, para pesquisas futuras. Então, boa noite a todos e mais uma vez, muito obrigado.